conosco, tá certo? Vamos lá. Já achou aí? Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 11, ou seja, todo o capítulo 4, né? Diz assim: depois disso, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me, qual trombeta, disse: sobe até aqui, e te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. E já imediatamente entrei em espírito. Havia no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aquele que estava sentado tinha o aspecto de uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris semelhante ao aspecto de uma esmeralda envolvia o trono. Ao redor do trono havia 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles em vestes brancas, com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como que um mar de vidro, semelhante a cristal. No centro, em volta do trono, havia 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um touro. O terceiro tinha como o rosto de um ser humano. O quarto era semelhante a uma águia e voava. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos por dentro e ao redor. Dia e noite sem cessar proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que vem. Cada vez que os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono e adorava o que vive pelos séculos dos séculos. Depunham suas coroas diante do trono e diziam: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criastes todas as coisas, por tua vontade foram criadas e vieram a ser. Apocalipse, capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Nós estamos aqui com uma grande imagem, né? Com uma imagem que talvez até possa parecer para nós um pouco confusa, porque o autor do livro do Apocalipse, João, nas suas visões, nós vamos aqui acompanhando, ele usa muita simbologia. É comum da linguagem apocalíptica tantos e tantos símbolos. Vamos falar de alguns deles aqui. Estava ali ao lado um trono, e neste trono tinha alguém sentado. Quem senta no trono? Quem senta no trono é o próprio Deus. É Ele quem está sentado no trono. Este é o trono do nosso Senhor. É interessante, e aqui não sou eu que fiz essa comparação, mas existe um paralelo com um paralelo que é feito com a Santa Missa. Hans Scott, que é um famoso teólogo americano, norte-americano, ele foi pastor e durante muito tempo ele estudou o livro do Apocalipse. Quando ele participou de uma missa, ele então começou a perceber que tudo isso que ele havia estudado no Apocalipse estavam presentes ali na missa, como se o Apocalipse estivesse acontecendo na missa. Havia ali o trono, que era a cátedra ou a cadeira do padre. Ao redor, as pessoas vestidas de branco, as velas, os candelabros, toda esta imagem estava reproduzida ali. Inclusive, existe um livro que nos ajuda a entender isso, que se chama O Banquete do Cordeiro. Justamente essas imagens que nós acabamos de partilhar, numa chamada liturgia celeste. E para que servia essa liturgia celeste? Para honrar a Deus.
Nesta liturgia, esses 24 anciãos, eles representam toda a humanidade, toda a história, o povo do antigo Israel, que são as 12 tribos, e o novo Israel, que são os 12 apóstolos. Por isso 24, que se representam tanto o Antigo como o Novo Testamento. Tanto aqueles que esperavam o tempo da promessa, como aqueles que vivem o cumprimento da promessa, nesta grande liturgia celestial. Aqui, nós somos quase que tomados, totalmente pelo Antigo Testamento, onde muitas imagens se referem a ele. O lugar central é ocupado por Jesus. Ele é o Cordeiro digno de abrir o livro, que nós vamos ver amanhã, inclusive, quando nós compartilharmos o tema do Cordeiro e o livro selado. Os 24 anciãos representam o antigo, os 12 patriarcas, e o novo povo de Deus, os 12 apóstolos. Em adoração, com toda a criação, todos os seres vivos em torno de Deus, que são os 7 espíritos que governam o mundo. E aqui há uma imagem também muito interessante, que são esses 4 seres vivos, que depois foram relacionados com os evangelistas. Os 4 seres que estão aqui no Apocalipse, que estão inclusive também no Antigo Testamento, que nós vamos encontrar no livro de Ezequiel. Também esses seres vivos aqui relacionados, que representam cada um deles um dos evangelistas. São 4 evangelistas. Aqui nós temos 4 seres vivos. Temos aqui, vamos lá? Vamos juntos? Os 4 seres vivos do Apocalipse. Quem são eles? E o que cada um deles representa? Vamos juntos? Acho que dá tempo, né? Vamos lá, gente. É catequese também, né? É catequese, nós queremos aprender, aprofundar um pouquinho essas imagens. Tá onde que tá, padre? Tá ali no versículo... deixa eu achar aqui. Versículo 7. Vamos lá. Vamos ver, vamos partilhando. 4 seres vivos. A imagem aqui é um pouco chocante, né? Tem os olhos, tem essa imagem, representando sempre este poder, esta força. Por isso que às vezes nós nos assustamos. Mas não é para nos assustarmos, é que é o estilo da linguagem apocalíptica. Eu já falei para vocês que este é o estilo da linguagem do Apocalipse. Às vezes nós nos assustamos, mas servem para nos chamar a atenção para o evento que o Apocalipse, então, quer nos mostrar, quer nos apresentar. Está lá, inclusive, no livro também de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4 ao 25, depois no 10 e no 15. E aí nós vamos entendendo um pouquinho mais também esses seres vivos do Evangelho e do Apocalipse. Então, vamos lá. Os 4 animais, os 4 seres que representam, e quem eles representam. Inclusive, para quem tiver, é interessante, nós temos essa arte ali no púlpito da Catedral Nova, ali naquele parlatório. Em volta daquele vitral, nós temos ali essas 4 imagens. O primeiro ser vivo é semelhante a um leão. O leão recorda o evangelista Mateus, que o seu evangelho fala que Jesus estava no deserto. Começa falando que Jesus estava no deserto. Deserto, lugar das feras e dos leões. O segundo fala que é semelhante a um touro. Touro é São Lucas, porque o evangelho começa falando sobre o sacrifício de animais, onde está Zacarias, lá no templo. Depois, o terceiro fala de um rosto como de um ser humano. É o de São Mateus. Mateus, porque fala da figura humana. Eu confundi, eu troquei o leão, é Marcos, gente. Mateus é que é a figura humana, porque recorda a genealogia de Jesus no início do seu evangelho. E por último, então, a figura da águia, que representa o evangelho de João, porque João é o evangelista mais teológico dos 4, né? Então aquele olhar por cima das coisas é o olhar da águia, que é muito potente, muito poderoso. Olha um pouquinho de catequese aqui também, né?